Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, meus irmãos do grupo canal Neve Shalom, a todos os ouvintes desse grupo, a todos os inscritos, Deus abençoe a todos. Me sinto feliz e honrado por essa oportunidade de estar aqui novamente assim participando, trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus é bom, Deus é eterno, Deus é fiel. E agradeço o convite do meu amado, do meu amigo pastor Evandro. Que Deus abençoe você grandemente, sua vida, sua família e seu ministério. Deus abençoe a todos que fazem parte desse grupo, desse canal abençoado. Deus, ele tem uma palavra para o teu coração. Livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48 ao 58, é uma passagem bastante conhecida, e eu lhe peço que você abra a sua Bíblia. Livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48. E enquanto você aí procura, gostaria também de me apresentar. Sou auxiliar Neemias Santos, do município de Mombaça, no estado do Ceará. Estamos aqui trabalhando na obra do Senhor e é um prazer poder servir ao nosso Deus. 1 Reis 17, 48 ao 50, onde o título do texto vai nos falar: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Passagem bastante conhecida. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Meus amados irmãos, é uma passagem, como eu já fiz menção, bastante conhecida, um texto bastante conhecido, onde vai nos falar sobre Davi. Quem era Davi? Davi, ele era o filho mais novo de Jessé. Davi surgiu de um adultério, mas isso não tem nada a ver com a história dele, porque nós sabemos que Davi, ele foi um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que o que ocorreu no passado, mediante nós termos culpas ou não, devemos lembrar-se que o passado ele ficou para trás. E o passado não deve mover com as nossas atitudes ou emoções, com a nossa vida. O passado ficou no passado. Desde que alguém errou, ou desde que nós erramos, mas se nós nos consertamos e pedimos perdão a Deus e mudamos de atitude, então o passado ficou para trás. Davi, ele tinha os seus irmãos, eram 7 irmãos, e seus irmãos eram homens de guerra, e ele era o filho mais novo, e o costume era que o filho mais novo, ele cuidava dos rebanhos de seu pai. Os homens que tinham os seus rebanhos, as suas criações, os seus animais, assim, para cuidar, ele entregava na responsabilidade do filho mais novo. No caso de Davi. Davi, ele era adolescente, um rapaz ruivo, mas adorador, de muita fé, temente ao Senhor. E Deus o honrou por causa disso. Faça a sua parte. Não interessa se alguém está te vendo ou não, mas faça a sua parte. Talvez Davi não era visto pelos seus irmãos. Talvez Davi não era visto pelo seu pai ou sua mãe, ou pelas pessoas daquele lugar. Mas ele era visto por Deus. Existem muitas pessoas procurando
ser visto pelos homens, ou até mesmo preocupadas, imaginando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sou visto, não sou lembrado, sou esquecido. Não interessa isso. O mais importante é você ser lembrado por Deus. O mais importante é você ser lembrado por Deus. O mais importante é você ser abençoado por Deus, ser protegido por Deus, ser guardado por Deus. O Senhor, Ele está com você. Não olhe para o homem, mas olhe para o Senhor. Ele te contempla, Ele te vê e Ele te abençoa. Amados irmãos, o mais importante é o ser humano ser lembrado por Deus. Nós sabemos que Deus é o mais importante em nossas vidas. Talvez você possa ser desprezado ou rejeitado pelo homem, mas você é abençoado por Deus. Você é amado por Deus. Isso é o mais importante, o mais interessante. Os irmãos de Davi eram homens de guerra, homens de batalhas, mas eles demonstraram fraqueza. Existem pessoas que você imagina, essa pessoa é melhor do que eu, essa pessoa tem mais condição do que eu, essa pessoa faz isso melhor do que eu, mas às vezes nem tudo que aparenta ser é. Homens de guerras, homens treinados, mas que tiveram medo do gigante Golias. O gigante Golias, no qual amedrontava a nação de Israel. Durante 40 dias ele fez isso, rotineiramente ele fazia isso, diariamente ele fazia isso, até o momento em que chegou Davi, que se dispôs a lutar com ele. E meus amados irmãos, nenhum daqueles homens teve a coragem, nem os irmãos de Davi, nem Abner, o comandante do exército, nem o próprio rei Saul. As aparências se enganam. Davi não era de batalha, ele era uma pessoa nova, não tinha um aspecto de guerreiro, nem quis usar as armaduras de Saul, não tinha a força necessária. E o gigante de 2 metros e 93 centímetros de altura, como avaliam, dizem os historiadores, mas mesmo assim Davi não temeu. Era um homem alto, muito bem treinado, que já tinha vencido guerras, e a disputa era só entre ele e uma pessoa de Israel. E estava meio complicada a condição, porque se o povo de Israel perdesse, eles iam se tornar servos dos filisteus. Também, se o gigante Golias ele perdesse, o povo filisteu iria servir ao povo de Israel. Vemos que Davi ele teve coragem e a ousadia e a fé. Meus amados irmãos, é muito lindo uma pessoa quando tem compromisso com Deus, que pode surgir a dificuldade que for, pode se levantar o gigante que for, mas não teme. Tem coragem, tem fé e crê que vai vencer. E não se acovarda, não se amedronta, mas vai para o confronto. Nós sabemos que nós enfrentamos dificuldades em nossas vidas, provações, turbulências, momentos difíceis. E existe os gigantes no qual aparecem, mas é preciso nós vencermos. Se nós vencemos apenas com a ajuda de Deus, buscando a Ele, tendo fé e esperando no Senhor e suportando. É só assim que o Senhor nos dá a vitória. No tempo certo, o gigante, ele cai. E assim como o povo de Israel foi amedrontado durante aqueles dias, eles puderam também contemplar a derrota do gigante Golias no campo de batalha. Davi, ele tomou ali 5 pedras do rio, mas apenas com a primeira pedra, no qual ele lançou, atirou com a funda, ele conseguiu derrubar o gigante Golias. E assim também, em seguida, o matou com seu armamento. Deus, ele não importa idade. Para Deus não importa idade. Para Deus não importa tamanho, classe social, cor, raça. Para Deus não importa nada disso. Ele usa quem quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Deus usou Davi para derrotar o gigante Golias. E Davi também, ele sofreu perseguições. Vejamos bem, antes mesmo
dele enfrentar o gigante Golias, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, porque o espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul e o Senhor não queria mais que Saul fosse rei por causa da desobediência dele, à sua palavra. E Davi foi o escolhido entre seus irmãos. Antes mesmo de Davi ir para esse confronto com o gigante Golias, os seus irmãos assim já sabiam que ele era o novo rei de Israel. Seus pais sabiam e Davi também sabia. E vemos, meus amados irmãos, que o Senhor ele escolhe quem quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele sabe todas as coisas. E Davi foi o nome ideal, tanto naquele momento como no futuro. Seria o nome ideal para governar a nação de Israel. Nação essa que ele governou durante 33 anos e meio, e a nação de Judá por 7 anos e meio, completando 40 anos. Mas antes também dele reinar, antes dele receber as bênçãos do Senhor, ele sofreu perseguições. Por Saul querendo a sua morte, imaginando que ele seria o rei, Davi sofreu as perseguições, mas ele suportou, ele teve fé, ele esperou no Senhor, ele não teve nenhuma atitude precipitada e o Senhor o abençoou e o deu vitória. Então, meu amado irmão, fique com essa palavra no seu coração. Não espere ser visto, olhado, lembrado pelos homens. Não faça nada para agradar os homens, mas faça para agradar a Deus e faça para ser visto por Deus. Não importa, meus amados irmãos, quem você é ou o que você faz, mas Deus te escolheu para derrotar gigante. Deus te escolheu também para um propósito, um chamado, no qual você deve cumprir com a tarefa no qual o Senhor Deus lhe deu. E em meio às perseguições e os levantes que surgirem contra você, por causa do seu propósito, por causa do seu chamado, não esmoreça, não se desanime, mas lembre, Deus será contigo. Bênçãos o Senhor ele tem para te dar. Confie nele, espere nele, faça a sua vontade e o mais ele fará por você. Sejamos a um Deus bom, um Deus fiel. Davi, ele era servo fiel, ele era escolhido, ele era capacitado, confiante, corajoso e vitorioso. E essas características também nós devemos ter. E com fé em Deus, a cada dia nós iremos vencer nossos objetivos, conquistar e que nós possamos estar debaixo do propósito do propósito do Senhor. Então, continue servindo a Deus com fé, com amor e com dedicação. E você que ainda não serve a Deus, faça a sua parte, vá à igreja, procure ler a palavra, porque o Senhor ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.